Na letra P, ainda explicando o significado da palavra paz, né? Paz, aqui é Shalem, né? Já é uma, como que fala? É uma declinação de Shalom, né? Shalem seria completar, estar inteiro, são. Este verbo ocorre 103 vezes em Reis 9:25. A palavra significa completar, e assim acabou a casa. Outro verbo, Shalom, quer dizer fazer paz, sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor. Até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. Provérbios 16:7. Shalem, adjetivo, completo, perfeito. No caso, completo, perfeito. Esta palavra é encontrada em Gênesis 15:16 com o significado de não estar bem completo, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Em Deuteronômio 25:15, a palavra significa perfeito. Palavra pé, no hebraico é regel. Pé, perna. A palavra regel é encontrada em muitos idiomas semíticos e se refere a uma parte do corpo. No Antigo Testamento, a palavra é usada num total de 245 vezes, tendo sua primeira ocorrência em Gênesis 8:9. O termo regel se refere ao pé de um homem, Gênesis 18:4, de um animal, Ezequiel 29:11, de um pássaro, Gênesis 8:9, ou até de uma mesa, o Zoharo, Êxodos 25:26. O uso da palavra também é estendido para significar perna, e trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. 1 Samuel 17:6. O termo regel é empregado eufemicamente para aludir à área genital. Assim, urina é água das pernas. 2 Reis 18:27. E cabelos públicos são os cabelos dos pés, pernas, entre parênteses, pernas. Isaías 7:20, cabelos das vergonhas. O lugar inferior dos pés deu lugar a um idiotismo. Eu acho que seria um idiomatismo, né? Aqui deve ter errado de novo isso. Desde a planta do teu pé até o alto da cabeça. Deuteronômio 28:35, significando a extensão total do corpo. Pé é metáfora de arrogância. Não venha sobre mim o pé dos soberbos, e não me mova a mão dos ímpios. Salmos 36:11. É usado para representar Israel. E mais não farei mover o pé de Israel desta terra que tem andado aos seus pais, contando somente que tenham cuidado de fazer conforme tudo que lhes tenho ordenado e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. 2 Reis 21:8. Em expressões antropomórficas, Deus tem pés. Assim, Deus se revelou com um pavimento de pedra de safira, tão claro quanto o céu debaixo dos seus pés. Êxodos 24:10. Os autores da Escritura retratam que há escuridão sob os pés de Deus. Salmos 18:9. Que as nuvens são o pó dos seus pés. Naum 1:3. E a peste ia sob os seus pés. Abacuque 3:5. Seus pés descansam na terra. Isaías 66:1. O templo também é o descanso dos seus pés, e glorificarei o lugar em que assentam os meus pés. Isaías 60:13. Semelhantemente, os serafins tinham pés que eram cobertos com um par de asas enquanto permaneciam na presença de Deus. Isaías 6:2. O querubim tinha pés que Ezequiel descreveu. Ezequiel 1:7. A Septuaginta dá as seguintes traduções: pous, pé, e esquelos, perna. A outra palavra é pecado, que é avém, né? Avém. Claro que essa palavra também ela vai ter uma... o termo avon retrata que o pecado é uma perversão de vida. Então, quer dizer, é uma declinação da palavra avém, que é avon, também está falando de pecado. A palavra pecado no hebraico avém
é uma das declinações de Aven. Iniquidade, vaidade e sofrimento. Alguns estudiosos acreditam que este termo tem cognatos nas palavras árabe ana, cansar-se, fadigar-se, e ainun, fraqueza, sofrimento, dificuldade, ou com a palavra hebraica ain, nada. Esta relação implicaria que Aven significa a ausência de tudo que tem valor verdadeiro. Por conseguinte, denotaria indignidade moral, como nas ações da maldade, projetos maus ou discurso falso. Outros estudiosos acreditam que o termo implica em fardo doloroso ou dificuldade. Isso é, que o pecado é uma carga trabalhosa e exaustiva de dificuldades e sofrimentos que o ofensor causa a si mesmos ou a outros. Este significado é indicado no Salmos 90, 10. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegar a 80 anos... A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegar a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, dificuldades, entre parênteses, dificuldades. Significado semelhante aparente em Provérbios 22, 8. O que semear a perversidade cegará males. Aven, e a vara de sua indignação falhará. A palavra aven é um termo geral para designar pecado ou ofensa, como em Miqueias 2:1. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade. Isaías 1:13. Em algumas passagens a palavra diz respeito à falsidade ou engano. As palavras de sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Salmos 36:3. Porque os terafins têm falado vaidade, coisas vãs. Zacarias 10:2. Isaías 41:29 retrata os ídolos que enganam aqueles que os adoram. Eis que todos são vaidade, as suas obras não são coisa alguma, as suas imagens de fundição são vento e nada. Acham, pecado, culpa, oferta pela culpa, transgressão, oferta pela transgressão. Os cognatos aparecem no árabe com ilmun, pecado, ofensa, maldade, crime, ótima, atma, pecar, errar, deslizar, e atimun, pecaminoso, ilícito, mal depravado, mas o uso árabe não inclui a ideia de restituição. Nos textos ugaríticos de Ras Shamra, a palavra atim ocorre em passagens semelhantes. Os estudiosos acreditam que esta palavra ugarítica significa ofensa ou oferta pela culpa, mas isto não pode ser averiguado. O termo asham implica a condição de culpa ocorrida por algum mal, como em Gênesis 26:10. E disse a Abimeleque: e tu terias trazido sobre nós um delito. A palavra também se refere à ofensa em si, que necessariamente acarreta culpa, porque Israel e Judá não foram abandonados, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas perante o Santo de Israel. Jeremias 51:5. Significado semelhante da palavra ocorre em Salmos 68:21. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça de seus inimigos e o crânio cabeludo do que anda em suas culpas, delitos. A maioria das ocorrências de Acham se aplica à expiação feita para satisfazer alguém que foi prejudicado ou à expiação da culpa ou oferta pela culpa, apresentada no altar pelo ofensor arrependido, depois de pagar uma expiação de 6/5 de danos infligidos. Número 5:7. A expiação da culpa era o sacrifício do sangue de um carneiro, e trará o sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará expiação de seu erro em que errou sem saber, e lhe será perdoado. Levítico 5:18, Levítico 7:5. A declaração teológica mais significativa que contém Acham encontra-se em Isaías 53:10, que diz que o servo de Jeová foi designado como um Acham para o gênero humano pecador. Isso sugere que a sua morte forneceu uma expiação de 120% da lei de Deus que foi quebrada. Amal, a palavra amal é maldade, dificuldade, infortúnio,
Também no caso seria mal, dificuldade, infortúnio, dano, agravo, injustiça, maldade, trabalho. Este substantivo está relacionado com o verbo hebraico amal, trabalhar, labutar. O cognato árabe amila quer dizer ficar cansado pelo trabalho duro. O aramaico amal significa fazer sem a necessária conotação de trabalho penoso. O uso cananeu fenício deste termo era mais próximo do árabe. O livro de Eclesiastes, que mostra considerável influência fenícia, descreve claramente este uso. Também eu aborreci todo o meu trabalho em que trabalhei debaixo do sol, Eclesiastes 2,18. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho, Eclesiastes 3,13. Um exemplo relacionado aparece em Salmos 107,12. Eis que lhes abateu o coração com o trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Em geral, amal se refere ou às dificuldades e sofrimentos que o pecado causa no pecador, ou às dificuldades que ele impõe a outros. Jeremias 20,18. Descreve a aflição imposta a si mesmo, porque sai da madre para ver trabalho, amal, e tristeza, e para que se consumam os meus dias na confusão. Outro exemplo é encontrado em Deuteronômio 26,7. Então clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa miséria, Oni, e para o nosso trabalho, Amal, e para a nossa opressão, Larras. Jó 4,8 ilustra o sentido de dificuldade quando o dano é imposto a outros. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade, avem e semeiam mal, Amal, cegam isso mesmo. A palavra aparece no Salmo 140,9. Quanto aos que, cercando-me, levantam a cabeça, cubra-os a maldade de seus lábios. Abacuque 1,3. Também se refere às dificuldades impostas a outros, porque razão me fazes ver a iniquidade, avem, e ver a vexação, amal, porque a destruição e a violência estão diante de mim, há também quem suscite a contenda e o litígio. Agora vem a palavra avon, também, que é uma das... Avon é uma das declinações, né? Avon é iniquidade, maldade. Esta palavra é derivada da raiz avá, que significa ser curvado, torcido, deturpado, pervertido ou torcer, perverter. O cognato árabe ava quer dizer torcer, curvar. Alguns estudiosos consideram o termo árabe gara, errar de caminho, como o verdadeiro cognato, mas há menos justificação para esta interpretação. O termo avon retrata que o pecado é uma perversão de vida, uma torção de maneira certa, uma perversão da verdade, uma torção no erro ou uma perversão da intenção, um dobramento da retidão em desobediência voluntariosa. A palavra iniquidade é o melhor equivalente em uma palavra, embora a raiz latina iniquitas na verdade signifique injustiça, falta de retidão, hostil, adverso. A palavra avon aparece com frequência ao longo do Antigo Testamento em paralelismo com outras palavras relacionadas com pecado, como atate, pecado, e pesa, transgressão. Alguns exemplos são 1 Samuel 20,1. Davi disse perante Jonatas: que fiz eu? Qual é o meu crime? Avon. E qual é o meu pecado? Atate. Diante de teu pai que procura tirar minha vida? Isaías 43:24, Jeremias 5:25. Note também Jó 14:17. A minha transgressão pesa, está selada no saco, e amontoas as minhas iniquidades. Avon. Salmo 107:17, Isaías 50:1. Em Isaías 59:12, os malfeitores penitentes
Reconhece sua iniquidade, porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. 1 Samuel 3,13. Iniquidade é algo a ser confessado. E Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel. Levíticos 16:21. E a geração de Israel fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Neemias 9:2 e Salmos 38:18. A graça de Deus remove ou perdoa a iniquidade. E a ele lhe disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade. Zacarias 3:4 e 2 Samuel 24:10. A sua expiação cobre a iniquidade pela misericórdia e pela verdade. Se purifica a iniquidade e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Provérbios 16:6 e Salmo 78:38. O vocábulo avon diz respeito a culpado de iniquidade, como em Ezequiel 36:31. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e iniquidades e das vossas abominações. Ezequiel 9:9. A palavra também alude ao castigo da iniquidade. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Vive o Senhor, que nenhum mal castigo te sobrevirá por isso. 1 Samuel 28:10. Em Êxodos 28:38, avon é usado como o objeto de nasa, suportar, carregar, levar, perdoar, para sugerir, levar o castigo pela iniquidade dos outros. Em Isaías 53:11, somos informados que o servo de Jeová levou as consequências das iniquidades do gênero humano pecador, incluindo Israel. Racha, mal, ímpio, ilícito, culpado. Alguns estudiosos relacionam esta palavra com o árabe raza, soltar-se, deslocar-se, embora o termo não seja usado ativamente no árabe literário. O cognato aramaico reza quer dizer ser mau e o siríaco apel significa agir com maldade. O termo racha conota geralmente uma turbulência e iniquidade. Isaías 57:21. O algo desarticulado ou desregulado. Por isso, Robert B. Girdlestone sugere que o termo se refira à inquietação e confusão nas quais os ímpios vivem e à agitação perpétua que eles causam nos outros. Em algumas ocasiões, racha leva o sentido de ser culpado de crime. Não admitirás falso rumor e não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. Êxodos 23:1. Tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Provérbios 25:5. A testemunha de Belial escarnece do juízo e a boca dos ímpios forma plural engole a iniquidade. Provérbios 19:28, Provérbios 20:26. Justificar os ímpios é classificado como crime odioso. O que justifica o ímpio e o que condena o justo abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Provérbios 17:15 e Êxodos 23:7. O racha é culpado de hostilidade para com Deus e seu povo. Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra a minha alma do ímpio pela tua espada. Salmos 17:13. Tenha já fim a malícia dos ímpios, forma plural, mas estabeleça-se o justo. Salmos 7:9. A palavra é aplicada em Isaías 13:11 ao povo da Babilônia e em Abacuque 1:13 aos caldeus. Hatat, pecado, culpado de pecado, purificação de pecado, oferta pelo pecado. O substantivo hatat aparece em torno de 293 vezes em todos os períodos da literatura bíblica. A acepção básica desta palavra é pecado, imaginando no sentido de errar o caminho ou alvo, 155 vezes. O termo hatat se refere a uma ofensa contra um homem. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, e respondeu Jacó e disse a Labão: Qual é a minha transgressão pesa? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Gênesis 31:36. São passagens como esta que provam que hatat não é apenas uma palavra geral para pecado,
Considerando que Jacó usou duas palavras diferentes, ele provavelmente quis dar a entender duas acepções diferentes. Além disso, um completo estudo de palavras mostra diferenças básicas entre ratat e outras palavras traduzidas por pecado. Na maioria dos casos, esta palavra descreve um pecado contra Deus. Levíticos 4:14. Os homens devem se voltar do pecado, o qual é um caminho, um estilo de vida ou um ato que diverge do que Deus determinou. 1 Reis 8:35. Eles devem se apartar do pecado. 1 Reis 10:31. Entristecer-se por ele. Salmos 38:18. E confessá-lo. Números 5:7. O substantivo aparece primeiramente em Gênesis 4:7, onde Caim é avisado que o pecado jaz à porta. Esta citação introduz uma segunda acepção da palavra pecado em geral. É certo que tal ênfase aparece em Salmos 25:7, onde o substantivo representa pecado rebelde, indicado em geral por pasa. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Em algumas passagens o termo conota a culpa ou a condição de pecado. O clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Gênesis 18:20. Em duas passagens a palavra significa purificação de pecado, e assim lhes farás para purificar. Esparge sobre eles da água da expiação. Números 8:7, Números 19:9. A palavra ratat quer dizer oferta pelo pecado ou expiação do pecado 135 vezes. A lei da oferta pelo pecado ou expiação do pecado está registrada em Levítico 4. Trata-se de 4, 5, 13 e 6, do 24 ao 30. Trata-se de uma oferta por alguns pecados específicos cometidos involuntariamente, sem a intenção de cometê-los, e talvez até sem o saber. Levíticos 4, 2 e 5, 15. Também derivado do verbo ratá, há o substantivo het, que ocorre 33 vezes no hebraico bíblico. Esta palavra significa pecado no sentido de errar o alvo ou o caminho. Pode ser pecado contra um homem, Gênesis 41:9, primeira ocorrência da palavra, ou contra Deus, Deuteronômio 9:18. Em segundo lugar, conota a culpa de tal ato, Números 27:3. O salmista confessa que sua mãe estava na condição de pecado e culpada, Romanos 5:12, quando ele foi concebido, Salmo 51:5. Finalmente, várias passagens usam essa palavra para aludir à ideia de castigo pelo pecado, Levíticos 20:20. O substantivo ratat, com a forma reservada àqueles que são tipificados com a característica representada pela raiz, é usado como adjetivo enfático e como substantivo. A palavra ocorre 19 vezes. Os homens são pecadores, 1 Samuel 15:18, e sujeitos à penalidade de uma ofensa, 1 Reis 1:21. A primeira ocorrência da palavra está em Gênesis 13:13. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. B. Adjetivos. Racha, ímpio, culpado. No exemplo típico de Deuteronômios 25:2, esta palavra se refere a uma pessoa culpada de crime. E será que, se o injusto merecer açoites, o juiz o fará deitar e o fará açoitar diante de si? Referência semelhante aparece em Jeremias 5:26. Porque ímpios, forma plural, se acham entre o meu povo, cada um anda espiando como se acaçapam os passarinheiros, armam laços perniciosos com que prendem os homens. Em 2 Samuel 4:11, o adjetivo racha é usado especificamente para aludir os assassinos. Quanto mais a ímpios, homens que matam um homem justo em sua casa, sobre a sua cama. A expressão culpado de morte, racha lamut, ocorre em Números 35:31 e é aplicada a um assassino. Faraó e seu povo são retratados como pessoas ímpias, culpadas de hostilidade contra Deus e seu povo. Êxodos 9:27. A palavra ra, olha só, ra, do hebraico, é traduzido como mal, ímpio, iníquo, depravado, corrupto, triste. A raiz deste termo é disputada. Alguns estudiosos acreditam que o termo acadiano ragu, mal perverso, seja um cognato. Alguns estudiosos derivam ra da palavra hebraica ra'a, quebrar, estraçalhar, esmagalhar, que é um cognato do hebraico razas, estraçalhar, quebrar em pedaços. Razas, por sua vez, está relacionado com o árabe rada, esmagar, machucar.
Se esta derivação estivesse correta, implicaria que Ra conota pecado no sentido de dano destrutivo, mas esta conotação não é apropriada em alguns contextos nos quais Ra é encontrado. O termo Ra diz respeito àquilo que é mal ou perverso em ampla variedade de aplicações. Grande parte das ocorrências da palavra significa algo moralmente mal e nocivo, referindo-se frequentemente a homens. Então todos os maus e filhos de Belial dentre os homens que tinham ido com Davi. 1 Samuel 30, 22. E disse Ester: o homem, o opressor e o inimigo é este mal Amã. Ester 7, 6. Clamam, porém, ele não responde por causa da arrogância dos maus. Jó 35, 12. Salmos 10, 15. O adjetivo Ra também é usado para denotar palavras más. Provérbios 15, 26. Pensamentos maus. Gênesis 6, 5. Ou ações más. Deuteronômios 17, 5. Neemias 13, 16. Ezequiel 6,11 descreve as consequências horrendas para Israel em resultado de suas ações. Assim diz o Senhor Deus: bate as palmas, bate com o pé e dize: por todas as terríveis abominações da casa de Israel, pois cairão a espada e de fome e de peste. O termo Ra quer dizer mal ou desagradável no sentido de causar dor ou provocar infidelidade. E Jacó disse a Faraó: poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Gênesis 47, 9. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se. Êxodos 33, 4, Gênesis 37, 2. Correção molesta Ra. Para o que deixa a vereda e o que aborrece a repreensão morrerá. Provérbios 15, 10. A palavra Ra também conota ferocidade ou selvageria, e atirou para o meio deles quais mensageiros de males Ra, o ardor de sua ira, furor, indignação e angústia. Salmo 78, 49. O animal selvagem o comeu. Gênesis 37, 20, Gênesis 37, 33, Levíticos 26, 6. Em usos menos frequentes, Ra implica severidade, porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos contra Jerusalém. Ezequiel 14, 21, Deuteronômio 6, 22. Desagrado, e o Senhor de ti desviará toda a enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios. Deuteronômio 7, 15, Deuteronômio 28, 59. Mortalidade, quando eu enviar terríveis flechas de fome contra eles para a sua destruição. Ezequiel 5,16. Espada maligna. Salmo 144, 10. Ou tristeza. E o rei me disse: porque está triste o teu rosto. Neemias 2,2. A palavra também se aplica a algo de qualidade pobre ou inferior, como terra má. Números 13, 19. Figos maus. Jeremias 24, 2. Vacas feias. Gênesis 41, 3,11, 3,19, quer dizer. Ou animal sacrificial mau. Acho que é sacrificial, né? Mas animal sacrificial mau. Levítico 27, 10. Em Isaías 45, 7, descrevendo suas ações, Jeová diz: eu faço a paz e crio o mal. Neste contexto, o que se intenciona não é o mal moral, mas antes a antítese de shalom, paz, bem-estar, felicidade. O versículo inteiro afirma que, como soberano absoluto, o Senhor cria um universo governado por uma ordem moral. Calamidade e infortúnio, com certeza, serão o resultado da maldade de homens ímpios. Verbos. A palavra abar é transgredir, atravessar, cruzar, passar por. Esta palavra ocorre como verbo só quando se refere a pecar. O termo abar tem o sentido de transgredir um concerto ou ordem, ou seja, o ofensor passa além dos limites fixados pela lei de Deus e cai em transgressão e culpa. Este significado aparece em Números 14, 41, mas Moisés disse: por que quebrantais, transgredis o mandato do Senhor,
pois isso não prosperará. Outro exemplo está em Juízes 2:20. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo traspassou, transgrediu o meu concerto que tinha ordenado a seus pais e não deu ouvidos à minha voz. 1 Samuel 15:24, Oséias 8:1. Na sua maioria, abar ilustra o movimento de cruzar ou passar. O termo em latim transgredir, do qual obtemos a palavra transgredir, tem um significado semelhante de ir além de ou atravessar. Esta palavra se refere a cruzar um regato ou fronteira, passar. Números 21:22. Invadir um país, passou. Josué 11:32. Cruzar uma fronteira para ir contra o exército hostil, passar. 1 Samuel 14:4. Marchar. Passemos. Isaías 51:23. Transbordar as margens de um rio ou outras barreiras naturais. Passa. Isaías 23:10. Passar navalha na cabeça. Passar. Número 6:5. E o transcurso do tempo passaram. 1 Crônicas 29:30. Atar. Perder, pecar, ser culpado, ser privado, perder o direito, purificar. Este verbo aparece 238 vezes e em todas as partes do Antigo Testamento. Também é encontrado no assírio, aramaico, etiópico, sabeu e árabe. O significado básico deste verbo é ilustrado em Juízes 20:16. Havia 700 soldados benjamitas canhotos que atiravam com a funda uma pedra a um cabelo e não erravam. O significado é aplicado em Provérbios 19:2. E o que se apressa com seus pés peca. A forma intensiva é usada em Gênesis 31:39. Nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano. Deste significado básico vem o uso principal da palavra para indicar fracasso moral para com Deus e os homens e certos resultados de tais ações, mas a primeira ocorrência do verbo está em Gênesis 20:6, sendo que esta é a palavra de Deus para Abimeleque, que depois que ele tinha tomado Sara, bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Gênesis 39:9. O pecado contra Deus está definido em Josué 7:11. Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado. Observe também Levíticos 4:27. E se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que esse não deve fazer, e assim for culpada, o verbo também se refere ao resultado do mal, como em Gênesis 43:9. Serei réu de crime para contigo para sempre. Depois de proibir práticas matrimoniais adúlteras, Deuteronômio 24:1-4, conclui, pois, é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra, não trarás culpa à terra, semelhante àqueles que pervertem a justiça são descritos como os que fazem culpado ao homem em uma causa. Isaías 29:21, os quais por causa de uma palavra condenam um homem. Tradução da Ara. Isto conduz ao significado em Levítico 9:15, e tomou o bode da expiação do pecado e o degolou e o preparou para a expiação do pecado. Salmos 51:7 está descrito o efeito das ofertas pelo pecado ou expiação do pecado.
Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Números 19, 1 ao 13. Outro efeito é visto na palavra do profeta para a Babilônia: pecaste, o direito foste privado contra a tua alma. Abacuque 2:10. A palavra é usada concernente aos atos cometidos contra homens, como em Gênesis 42:22. Não vou-lo, dizia eu, dizendo, não pequeis contra o moço. E em 1 Samuel 19:4, não peque, não seja injusto o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou, não foi injusto contra ti. A Septuaginta traduz o grupo de palavras 540 vezes pelo verbo martano e os substantivos derivados. Eles ocorrem 265 vezes no Novo Testamento. O fato de que todos pecaram continua sendo enfatizado no Novo Testamento. Romanos 3:10, 1 Reis 8:46, Salmo 14, 1 ao 3, Eclesiastes 7. O desenvolvimento do Novo Testamento é que Cristo, havendo oferecido o único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que estão santificados. Hebreus 10:12. Agora a palavra é pedra. No hebraico, pedra é eben. Eben, pedra. Uma comparação entre os idiomas semíticos. Uma comparação entre os idiomas semíticos mostra que eben era a palavra comum para designar pedra entre os antigos. Os cognatos exatos filológicos e semânticos são encontrados no acadiano, ugarítico, fenício, aramaico, antigo árabe do sul e em vários dialetos etiópicos. O Antigo Testamento grego traduz eben por litos, usado quase exclusivamente para se referir a pedras que podem ser transportadas. Eben deve ser diferenciada de sela, rocha, isur, rochedo e íngreme. O substantivo eben ocorre no Antigo Testamento 160 vezes com frequência quase igual no singular e coletivo quanto no plural. Aparece mais vezes na prosa do que na poesia. A Palestina era e é famosa por haver pedra em todos os lugares. A pedra fazia parte tão grande na consciência do escritor antigo que serviu aos interesses literários de símile, metáfora e hipérbole. O fato de a construção com pedras ser a regra em vez da exceção na Palestina é sugerido pela insinuação do escritor bíblico ao costume mesopotâmico de usar tijolos de barro, Gênesis 11:3. Não obstante, parece que os artesãos israelitas nos dias de Davi ficaram um pouco para trás na arte de trabalhar em pedras, pois canteiros de Tiro foram empregados para construírem a residência real. 1 Samuel 5:11. Além do uso como material de construção, as pedras serviam como tampa de poço, Gênesis 29:3, recipiente para armazenamento, Êxodo 7:19, peso, Deuteronômios 25:13, Provérbios 11:1, e pedras para a tiradeira, 1 Samuel 17:49. Linhas de prumo eram pedras suspensas, Isaías 34:11. Às vezes, os pavimentos eram feitos de pedra e segundo Reis 16:17, a Bíblia fala de granizos, Josué 10:11 e Ezequiel 13:11.
costume israelita de fazer enterros em caverna presume tumbas de pedra. Em 3 ocasiões, quando o corpo não foi enterrado, amontoaram-se pedras sobre ele. Josué 7:26 e Samuel 18:17. As leis do Pentateuco relativas aos conceitos de pureza e impureza estipulavam que certos crimes eram punidos com as leis do Pentateuco relativas aos conceitos da pureza e impureza estipulavam que certos crimes eram punidos com apedrejamento. A fórmula padrão empregada do verbo hagan ou sakal, seguida por uma preposição e o substantivo eben. Entre esta pena estavam os crimes de blasfêmia, Levíticos 24:23, Números 15:35, a adoração a Moloque, Levítico 20:2, idolatria, Deuteronômios 3:10, e prostituição, Deuteronômios 22, 21 a 24. Originalmente, apedrejar era um meio de meramente expulsar da comunidade o transgressor da lei. Contudo, no Israel antigo era um meio de espera da morte, com a qual a comunidade se livraria do ofensor impuro sem entrar em contato direto com ele. No que diz respeito ao culto, as estatuetas de pedra esculpidas adoradas em todo o Oriente Próximo, 26.1, esculpir a pedra que seria usada no culto seria profaná-la, Êxodos 20:25, altares e memoriais comuns no tempo patriarcal e no período da conquista da Palestina eram feitos de pedras não trabalhadas, Gênesis 28:18. Entre os objetos cultuais do santuário que Israel fez no deserto, somente as tábuas do Decálogo foram feitas de pedra, Êxodo 24:12. As tábuas de pedra do templo de Ezequiel serviam apenas para propósitos utilitários. Pedras preciosas como onix, Gênesis 2:12, e safira, Ezequiel 1:26, são mencionados na Bíblia, sobretudo em relação ao éfode e ao peitoral do sumo sacerdote, Êxodos 39:6. A dispendiosidade das vestes do sumo sacerdote correspondia ao artesanato especial do Santíssimo Lugar onde Arão ministrava. Em certos textos, Eben recebeu interpretações teológicas. Em Gênesis 49:24, Deus é chamado a pedra de Israel, e várias ocorrências de Eben no Antigo Testamento são consideradas messiânicas, como está evidenciado pelo Antigo Testamento grego, escritos rabínicos e o Novo Testamento. Entre várias evidências temos Gênesis 28:18, Salmo 118:22, Isaías 8:14 e 28:16 e Daniel 2:34 e Zacarias 4:7. Aqui ainda vou fazer outro continuando.